nosso entrevistado de hoje é o professor do IBILSE, Unesp, Fábio Fernandes Vilela. Ele é presidente do Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Turístico de São José do Rio Preto, o CONDEFAT. O Fábio é sociólogo, é também diretor lá do Instituto Histórico, Genealógico, Histórico, Geográfico e Genealógico de São José do Rio Preto e também pertence a essa nova instituição que está sendo fundada, que é uma instituição árabe brasileira para a construção de uma praça ali na Avenida Murshid Onsi, para homenagear os libaneses e os sírios que vieram para cá há 110, 120 anos e ajudaram a fundar, a organizar, a fazer o desenvolvimento econômico de São José do Rio Preto. E o Fábio é uma das pessoas de Rio Preto que entende de patrimônio histórico. E é sobre patrimônio histórico que a gente vai falar. Esse último domingo, a prefeitura entrou com a motosserra lá no calçadão, cortou todas as árvores que tinham por lá, 11 árvores de uma pancada só, inclusive a do engraxate ali na frente do Universo, da loja Universo, do meu amigo Mirão. Aí já é coisa do Condema, né? Eu tenho muito atrito com os arquitetos de Rio Preto, porque eu digo que a grande maioria deles odeia árvores, né? E eu acho que eu estou errado, né? Tá certo? As árvores caídas no chão apenas atestam que eu estou errado, tá tudo certinho. Mas a conversa minha com o Fábio é sobre o CONDEFAT, é sobre patrimônio histórico, é sobre a comunidade árabe, né? É sobre um monte de coisa boa que a gente tem que falar sobre São José do Rio Preto, que, aliás, nós já perdemos muito prédio histórico de São José do Rio Preto, né, Fábio? É verdade, Léo. O último que nós perdemos foi o hotel, né? Que era a antiga agência da Ford, né? Que da noite para o dia eles fecharam os tapumes em volta, né? E demoliram, sem dar nenhuma satisfação para o CONDEFAT, né? Mas chegaram a consultar o CONDEFAT. Chegaram a consultar o CONDEFAT, né? Apresentaram um projeto muito bonito, né? De restauro, e fomos surpreendidos, né? Assim, da noite para o dia com a demolição. Eu fui conversar com os pedreiros, com o engenheiro responsável pela obra, né? E fiquei surpreendido com a resposta de que seria tombado, né? No sentido de colocado no chão mesmo, né? Foi tombado então, mesmo, tombado né? mesmo, Tombado no sentido de colocado no chão mesmo, né? Então a gente fica triste, né? Porque o nosso Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico é um conselho consultivo. A gente é consultado, a gente não tem o poder de deliberação, como a gente gostaria, né? De determinar, não pode derrubar isso. Não e se pode, derrubar, vai pagar multa pesada para a sociedade. Exatamente, né? Então, vamos, nas próximas gestões, tomara que transformem, né, o conselho nosso num conselho deliberativo, né? Isso vai ser difícil, viu? Se nós não tivermos um bom vereador lá na Câmara para lutar por isso, não vai ser possível. Exatamente. Agora, o Fábio, que loja que vai abrir naquele lugar lá? É uma loja de artigos baratos, né? Não sei se a gente pode falar o nome dela. Pode. É a Torra, né? Então, dizem que vai ser um grande torra lá, né? Já começaram torrando um patrimônio histórico de Rio Preto. Aliás, a Casa Bahia também começou torrando o patrimônio histórico de Rio Preto, que era a Casa Riani. Exatamente. Né? Parece que isso é comum, é praxe. E a população de Rio Preto, como é uma população volátil, Rio Preto a gente tem que entender a cidade. Essa cidade aqui, nos últimos 30 anos, ela cresceu, ela saltou de 180 mil habitantes para 420 mil habitantes. Esse pessoal dos 180 para 420 não tem nenhum vínculo afetivo com a cidade. Eles estão se lixando se isso aqui tem patrimônio histórico. Eu não quero nem saber, eles querem comprar baratinho. Se a gente vai comprar baratinho, está lá. O Torra vem aí para vender baratinho. E o Torra entra cometendo um crime contra essa cidade. Assim como a Casa Bahia, mas quando foi inaugurado, Fábio, a gente tem que entender isso, formou fila de quarteirão para entrar dentro da loja. Então, a população não está nem aí com nada disso. Não está nem aí com nada disso. É uma briga de foice no escuro, né?
Acho que vocês, pessoal que luta por isso aí, são os heróis aí, nadando contra a corrente. Não é isso mesmo? É isso mesmo. É isso mesmo. É isso. Agora me fala como está o CONDENFAT. O CONDENFAT desenvolveu algumas ações durante a minha gestão, né? Por exemplo, fizemos um grande seminário, né? Que foi o primeiro seminário de patrimônio histórico, né? De Rio Preto, onde juntamos mais de 600 pessoas, todas as lideranças interessadas aí, né? Na questão de patrimônio histórico. Então foi um marco, né? O CONDENFAT tem praticamente 30 anos aqui em Rio Preto, né? E nunca tinha feito um seminário de discussão sobre patrimônio histórico. A nossa gestão, né? Que começou em julho de 2009, a gente organizou um primeiro seminário que juntou todas as lideranças aí, né? Então foi um marco dentro das questões do patrimônio histórico aqui de Rio Preto, né? A gente organizou também uma ação muito importante que foi uma oficina sobre patrimônio histórico, parceria da Secretaria de Cultura com o IBILSE Unesp, né? Onde a gente conseguiu juntar também todos os gestores de museu, interessados em patrimônio histórico, né? Da onde brotaram várias outras ações, né? Nossas de patrimônio histórico. Por exemplo, a questão da Praça do Mundo Árabe, né? Brotou, né? Ali, dentro das discussões, tinham muitos libaneses participando dessas oficinas do patrimônio histórico, né? E começou um diálogo da comunidade árabe com o patrimônio histórico de Rio Preto, né? A gente, como uma ação do patrimônio histórico, a gente criou uma lista no Facebook, essa rede social que hoje está derrubando vários governos, né? E que eles sentiram força, né? Para pedir uma praça para o prefeito. E o prefeito concedeu, né? Uma praça em homenagem aos 120 anos da imigração árabe de Rio Preto, né? Não, ele concedeu um terreno, né? A praça não vai ter que arrumar dinheiro para construir. É verdade. Porque, segundo ele, não tem dinheiro. É verdade. Mas eles têm uma ligação, os árabes, né, com a Liga do Mundo Árabe em Brasília, né? Que talvez esse dinheiro possa vir desses países, né? Então, eles já têm em vista essa comunidade aí. Mas o CONDENFAT foi fundado, gente, em 1978 por um grupo de pessoas aí, liderado pelo professor Daúde Jorge Simão. Tem lá o Romildo Santana, Nilce Lodge, o professor Agostinho Brandi, um grupo de pessoas. E durante muito tempo, o CONDENFAT ele montou um acervo. Ele foi recolhendo documentos, peças, quadros, livros, e montou um grande acervo que depois, no governo do Edinho Araújo, ele foi transformado no arquivo municipal. Aliás, o Edinho fez um desserviço para Rio Preto duas vezes. Primeiro, ele desvinculou o CONDENFAT do gabinete do prefeito e vinculou a Secretaria de Cultura. Isso porque eu fui nomeado presidente em 2001 e como eu sou casca grossa, né? Ele não me queria no grupo do governo, então ele me pegou e me colocou tutelado na Secretaria. Eu sou culpado disso, eu não devia ter aceitado o cargo na época. Porque se eu não tivesse aceitado, ele talvez não teria tirado e colocado para a Secretaria de Cultura. É minha culpa minha. Ele me tutelou ao Rui Sampaio, que de patrimônio histórico não entende nada, né? E depois ele pegou e transformou o CONDENFAT, tirou o acervo do CONDENFAT e criou o arquivo municipal, né? E tocou o barco para frente. Porque, ele não criou o arquivo municipal porque ele é bonzinho, não. É porque o promotor entrou com ação contra a prefeitura. Tá? Bom. Como está o CONDENFAT hoje, Fábio? É só consultivo, ele se reúne, se organiza? E, exatamente, a gente tem assembleia todo mês, né? Mensalmente a gente se reúne, aonde são gestadas ações de preservação do patrimônio histórico. E tem uma lei em Rio Preto que protege o patrimônio histórico, uma lei séria, severa, o Fábio? O que falta na lei do patrimônio histórico, acho que é o incentivo da preservação para a pessoa moradora do imóvel, né? O dono, o proprietário. O dono, o proprietário, né? Por exemplo, com relação ao imposto, né? O imposto IPTU, poderia ser dado um incentivo de desconto do IPTU, né? Para a pessoa que preservasse, né, o patrimônio histórico, fizesse tombamento, né? Mas isso não tem na nossa lei, né? Vários CONDENFATs, né, do Brasil inteiro tem como princípio isso na lei, mas a nossa, né, ficou a dever nesse sentido. Eu acho que tem IPTU zero, pronto. IPTU zero, exatamente. Para quem tem o imóvel dele, né? E outra coisa, e quando tiver que fazer reforma estrutural, a prefeitura tem que assumir.
essa reforma. Exatamente. Né? Porque senão fica complicado. O cara não pode mexer na casa, não pode mexer no prédio. E ele não tem nada, né? Então fica difícil. Exatamente. Agora, é muito difícil a gente fazer uma lei dessa aí, Fábio? Então, a gente está esperando os novos vereadores aí, né? A gente está apostando nessa nova leva de vereadores que vem aí. A gente vai, né, votar naqueles que prometerem para a gente, né? Que vai mudar, por exemplo, de consultivo patrimônio histórico para deliberativo e, né, com relação ao IPTU também. A grande questão é que os conselhos municipais são iniciativa do prefeito. É verdade. Né? Então, se um vereador for cuidar disso, ele tem que ir com uma gama de negociação política com esse prefeito para transformar o CONDEFAT no deliberativo. E tem que ter, né, os eleitores por trás, né? E prefeito não gosta de conselho. Não gostam. Eles não gostam de conselho, principalmente de conselho deliberativo. Eles odeiam participação popular. É verdade. Aqui em Rio Preto tem orçamento participativo. É mentira. Tem, mas não funciona. Dizem que é tudo para inglês ver. Vai lá, discute com a população, mas não faz, não resolve o problema. Exatamente. Desde a época do Edinho. E com relação, por exemplo, a esse participativo, né? É engraçado porque os governos, o participativo com relação aos governos do PT, né? Então ficou do governo do Edinho de quando ele, né, tinha, né, a Maureen, quando tinha o apoio, né? E foi, né, ficando aí, né, para trás essa coisa, né, do orçamento participativo que não tem nada a ver com os governos, né, do Edinho ou mesmo do Valdomiro, né? São coisas de papel, Fábio, né? Infelizmente. Agora, Fábio, o que o CONDEFAT tem aí para falar com a gente nos próximos anos? Eu acho que assim, a gente já está gestando o segundo seminário de patrimônio histórico, 2012, né? Já começamos a organizar, a organização já está com o bloco na rua. A gente está com a ideia de juntar 3 Unesps, ser uma coisa institucional de 3 Unesps, né? A Unesp de Presidente Prudente, a Unesp de Bauru, as 2 Unesp que têm arquitetura, as faculdades de arquitetura aqui de São José do Rio Preto. Envolver esses atores para fazer um grande, maior seminário de patrimônio histórico que Rio Preto já teve, né? Mas a Unesp de Assis, onde tem história, não veria junto? Poderemos envolver também a Unesp de Assis, todas as Unesps, né, que se interessarem por discutir o patrimônio histórico, né? Não só Rio Preto, mas agora já pensando a nossa região como. Mas a Unirp também tem arquitetura, né? Tem, então. A Unip também tem? Exatamente. São as 2. Então, e a Dom Pedro também tem. A Dom Pedro também tem. Então, a gente tem aqui 3 faculdades de arquitetura que a gente pretende envolver, né, nesse grande seminário de patrimônio histórico, lá para 2012 agora, né? Uma grande ação também do CONDEFAT é com relação à Praça do Mundo Árabe, né? Que é uma ação, né, de valorização da memória do lugar, como eu chamo, né? E a gente tem uma comunidade aqui árabe, né, que é a maior depois de São Paulo, né, maior imigração árabe, e é uma das ações de valorização aí do CONDEFAT, né, que a gente está trabalhando muito com o pessoal da comunidade árabe. Olha, segundo as informações que a gente tem, São José do Rio Preto é a 3ª maior cidade libanesa do mundo, fora do Líbano. Os libaneses falam que o Brasil é um país árabe, né? Eles consideram, né, o Brasil um país, o 23º país árabe, né? Olha, você imagina o seguinte, o Líbano tem 3 milhões de habitantes. O Líbano, o país Líbano, tem 3 milhões de habitantes. No Brasil, tem 9 milhões de descendentes libaneses. Você vê, né? Quer dizer, tem 3 Líbanos dentro do Brasil. É coisa fantástica. Pode mudar o Líbano para cá, que não tem problema. E, por exemplo, a gente tem um clube que é o maior, né? Dizem que é o segundo maior do Brasil, né? Que é o Monte Líbano, né? Com Monte Líbano. 20 mil associados, né? Então isso é a expressão da inteligência, né? Da capacidade empreendedora, né? Desses imigrantes árabes que vieram para Rio Preto. E o interessante é a capacidade de miscigenação, né? E de aglutinação em volta deles. Exatamente. Por exemplo, você pega o presidente do Monte Líbano, hoje é descendente árabe, que é o Luizinho Bucater, mas você tem aí o Voltarelli, que é italiano, foi presidente lá.
O Silvio Benito Martini foi presidente lá. Dr. Parisi, né, que foi... O Parisi também, italiano, foi presidente lá. E durante muito tempo Nelson Silva, 10 anos presidente do Monte Líbano. Ele tem essa característica, né, de acolhimento, né, que é muito interessante, né, de miscigenação e de acolhimento, né, das pessoas. É muito interessante isso mesmo. É uma coisa fantástica. Fantástica mesmo. Agora, Fábio, você sente da população de Rio Preto algum assim, carinho especial pelas coisas da cidade, principalmente por aquilo que a gente considera como patrimônio histórico? Eu sinto isso do pessoal mais antigo de Rio Preto, né? Você abriu o programa falando disso. Rio Preto hoje recebeu muita migração, né? Então, esse pessoal mais novo, a gente não tem esse carinho por Rio Preto, né? Mas o pessoal das antigas, como a gente chama, né? Então, eles amam essa cidade, né? Então, ele tem um coração muito forte, né? Com relação a Rio Preto, né? E os que adotaram Rio Preto, né? Como pátria, né? Como nós, por exemplo. Como nós, por exemplo. Chegamos aqui, que amamos essa cidade, fazemos tudo, né? Eu gosto muito de quando você fala, Lé, assim, na abertura, por exemplo, do IHGG, você falava, vamos trabalhar por Rio Preto. Vamos começar a trabalhar por Rio Preto. Era a abertura, né, que você fazia, né? Quando você era diretor do IHGG, né? Isso é uma coisa, né, que eu levo, né, aí para o resto da minha vida, né, como lição, né? Vamos trabalhar por Rio Preto, a gente está aqui para isso, né? Veja bem, Rio Preto perdeu muito. Por exemplo, nós tínhamos uma mansão, que era a mansão da família Cecílio. Cecílio, mais uma vez, a família está vinculada a uma demolição importante na cidade. A mansão da família Cecílio foi derrubada da noite para o dia, ali na Silva Jardim. Virou um estacionamento faz mais de 20 anos, muito mais. A casa do senhor Belino de Barros Serra, ali na Siqueira com a Prisciliano Pinto, é uma das casas mais bonitas de Rio Preto. Ela estava na mão da família do Normando Buzini, que foi vereador em Rio Preto por 4 mandatos. Também foi derrubada da noite para o dia por causa do equívoco. Se o ex-prefeito Manuel Antunes tivesse falado para a família, não, eu não vou autorizar, eles não teriam derrubado. Porque é a Secretaria de Obras que autoriza a demolição, né? Então ela que tem que ter... Essa do São Luís é responsabilidade do secretário Calças, o Luiz Carlos. Ele não podia ter deixado de derrubar se ele tinha um projeto que dizia que ia preservar. Quer dizer, parece que não tem amor na cidade, rapaz. É uma coisa de maluco isso. É verdade. Eu concordo muito com você, né? Mas a gente trabalha para, né, tentar reverter essa situação, né? A minha gestão dentro do Condefat, ela tem um papel educador, né? Como eu sou lá do Departamento de Educação do IBILSE, né, eu trabalho com a parte de educação, né? Então eu sempre falo, né, a chancela da nossa gestão do patrimônio histórico é Condefat educador, cidade educadora, né? Então o Condefat que eduque. Tente mudar a mentalidade, mudança de mentalidade. Então a gente faz várias ações no sentido de educar a população, né? De dar essa característica, né? De entender o que é o patrimônio histórico, né? E preservar, né? Então a gente se pauta muito por isso lá dentro do Condefat. Educar, mudar a mentalidade das pessoas. Agora, Fábio, você acha que a gente consegue fazer essa educação, atingir 420 mil pessoas, mostrar para elas que preservar o patrimônio histórico é preservar a história, preservar o futuro? Eu acredito que sim, né? Porque como educador que eu sou, né? Eu tenho que acreditar nisso, né, Lelé? Senão, mesmo que seja uma utopia, uma utopia. Eu tenho que acreditar que há uma mudança de mentalidade. E a gente trabalho de noite, né? Para que mude mentalidades, desde educando, né, as professoras, para que ela mude a mentalidade das crianças, desde uma cidade, né? Então a gente tem esse papel, né, eu acho, de educar a cidade, né? Então o papel nosso, né, enquanto trabalhador da educação é esse, né? Educar a cidade. Será que a gente conseguiria, Fábio, dentro dos PCNs, dentro dos parâmetros curriculares, da transversalidade da educação, a gente conseguiria colocar lá uma aulinha uma boa ideia. De patrimônio histórico? Seria um tema transversal, patrimônio histórico. Uma boa sugestão mesmo. Então, ter um caderninho do PCN sobre patrimônio histórico. Conversando lá com a secretária
Thelma Vieira. Podemos pensar em conversar. Boa ideia, vamos tentar, vamos levar para frente, sim. Porque hoje, se começa a mudar a mentalidade da população com relação ao meio ambiente, isso começou com as crianças. As crianças que aprenderam a não jogar lixo na rua e chamar a atenção do pai quando ele joga fora. É verdade, você viu. Meu filho, ele aprendeu na escola, né, que vai acabar a água do planeta. Às vezes eu deixo a torneira ligada lá, estou escovando os dentes, ele vem para mim e fala: pai, vai acabar a água do planeta. Então isso começa lá, né, desde a pré-escola, né, a criança que educa o adulto, né? Você tem muita razão nesse sentido. E como que a gente faz? O CONDEFAT, ele tem a pretensão de fazer uma cartilha do patrimônio histórico. A gente está trabalhando em cima dessa cartilha, né? Desde a oficina do patrimônio histórico, a gente está trabalhando em cima. Então, a gente pretende, com essa cartilha, ir para as escolas, fazer oficinas dentro da escola, né, com essa cartilha para trabalhar com a criança. A gente já começou a fazer essa cartilha e vamos ver se a gente toca agora esse segundo semestre. Até o final do ano, eu acredito que essa cartilha do patrimônio histórico vai estar pronta. E a gente vai trabalhar dentro das escolas com essa cartilha. Bom, isso é um trabalho de formiguinha, né? É formiguinha. Ora, aí o ideal, eu acho, Fábio, seria conseguir trabalhar com os professores. Para os professores trabalhar com os alunos. É o famoso HTPC, né? Então, no HTPC tem que ser implantado o patrimônio histórico. Essa cartilha vai servir também, né, para aquelas discussões, né, que eles ficam falando que eles ficam jogando Uno. Nós vamos dar uma cartilha na mão dele para eles brincarem de patrimônio histórico, né? Então, a gente tem essa pretensão, sim. Jogar Uno é muito legal. Eu nem sei do que se trata, eu escuto falar. Eu já joguei muito Uno. Eu tenho uma filha de 10 anos, sabe que eu jogo o quê? Eu não conheço, mas os alunos que vão fazer estágio nas escolas, nossos alunos lá do IBILSC, eles falam assim: eu vi o professor jogando Uno. Eu falei assim: mas o que é isso, jogar Uno? Tá? Eles me explicam, tal, né? O que é jogar Uno e tal. Então a gente pode ter, em vez de jogar Uno, vamos jogar a cartilha do patrimônio histórico, né? Pode ser criar um jogo do patrimônio histórico. Podemos pensar nesse sentido também. Tem muita coisinha boa para fazer. Muita coisa. E como você está vendo o Instituto Histórico aí com a nova diretoria, presidido pelo Antônio Caprio? Mudou agora a diretoria, né? Para quem não sabe, o antigo diretor, né, presidente do IHGG, muita gente nem conhece, né, Lelé? Era o Lelé, né? Isso. Terminou a gestão dele. Foi 6 anos. 6 anos, foi, né? Antes de mim foi o Lindquist, antes do Lindquist é o Nilcilode. Exatamente. Não, desculpa. O Neon de Melo Oliveira. E então está começando a nova gestão com um pessoal novo agora, né? Então tem um pessoal que está com blog, né? Um blog, quem quiser coloca lá IHGG Rio Preto, blog, que vai aparecer o que está sendo feito, né? E está começando, né, com gás. Deu uma renovada muito grande, né, na diretoria, né? Os velhos, né, tem que ser renovado, né, Lelé? Não é porque eles são velhos, mas é porque eles já começam a partir para o outro, né? Partir para o outro plano, né? Então os novos têm que assumir, né? Começar a assumir. Um dia aí no aniversário do Instituto, eu levei o pessoal para almoçar lá no Quiberão, a diretoria, né? E aconteceu assim, naturalmente. Eu sentei no meio da mesa, do lado de cá sentaram Neon, Cidinha, Florido, Brandi, Cabaleiro, Oswaldo Tonello, que morreu agora. Acabou de falecer, né? Com 104 anos de idade. E do lado de cá sentou Eduardo, Aline e mais uns 4 ou 5 diretores. Aí eu descobri uma coisa importante. Do lado de cá, todos tinham acima de 70 anos. Do lado de cá, todos tinham abaixo de 30. E estava eu lá com 47. Fazendo a mediação. Fazendo exatamente a mediação disso. Mas é isso, né? Acho que a nova diretoria do IHGG, ela deu uma renovada nesse sentido, né? Legal, isso é muito bom. Também, eu acho, pelo seu estímulo, né? De trazer essa gente nova que agora assumiu, né, a diretoria. Começou a participar através da sua gestão, né? Participar das reuniões, das palestras. Todo sábado, segundo sábado do mês, tem uma palestra lá na CIRP, né, sobre a temática, né, com relação às coisas da cidade, né? E você foi estimulando, né? Foi estimulando a participação dos novos. Né? E a hora que mudou, esse pessoal começou a assumir os novos cargos, né? Então... Fábio, você acha que as redes sociais como o Twitter, Facebook e Orkut ainda, né, são importantes
Dá para a gente usar como ferramenta de proteção do patrimônio histórico? Eu acredito que sim. Apesar de serem moderníssimos? Eu acredito que sim. Tanto é que eu dou muita ênfase no Facebook. Eu vou contar para você, né? Que essa coisa dos libaneses, eu criei uma lista no Facebook que se chama Libaneses em São José do Rio Preto, né? Que hoje tem quase 600 pessoas, né? E o IHGG também tem no Facebook, também agora já tem, né, a sua página, né? E você vê, as redes sociais estão derrubando o governo, né? Então eu dou muita ênfase nas novas tecnologias, né? Se você entrar na internet, você vai ver que eu tenho blog, eu tenho site, né? Eu coloco tudo no Facebook, eu divulgo o máximo que eu posso, né, das atividades, né? É aquela velha máxima, né? Qualquer mídia vale para evangelizar, né? Contanto que ajude, né, no sentido da preservação aí do patrimônio histórico, né? Eu acho que essa questão da mídia, a gente precisa ser que nem o PT, né? O PT adotou a máxima há 20 anos atrás, falem bem ou falem mal, mas falem do PT. Falem do PT, né? Então eu acredito muito nas novas tecnologias. Fala. Eu acredito muito nas novas tecnologias, trabalho nesse sentido, né? Eu, como educador, eu dou muita ênfase nas mídias, nas novas tecnologias, né? Eu sou desse ramo aí mesmo, né? Você mesmo tem a sua página no Facebook, divulga tudo que está acontecendo, né? E a gente vai acompanhando, né? Do jeito que pode, né? O que vai acontecendo. Criando polêmica. Criando polêmica. Fazendo perguntas. Porque eu acho que tem que fazer perguntas. Gente, infelizmente esse programa está chegando ao final. Quero agradecer ao Fábio Fernandes Vilela por ter vindo aqui. Ele é sociólogo lá da Unesp, é o presidente do CONDENFAT de Rio Preto, é membro do IHGG, que é o Instituto Histórico, que está empenhado aí em preservar o que nós temos de patrimônio histórico, cultural, artístico e turístico. Isso a cidade precisa conhecer, saber que existem essas instituições por aqui e que a gente está empenhado em preservar os valores reais de São José do Rio Preto. É uma pena que volta e meia acontecem alguns crimes contra o patrimônio histórico, como aconteceu recentemente ali na Voluntários com a Prudente de Moraes, em que a loja Torra derrubou um patrimônio histórico de São José do Rio Preto. É uma pena porque esse pessoal vem de fora e arrebenta com o que a gente tem, e o que é pior, a gente não consegue fazer com que as pessoas boicotem esse tipo de loja. Quando inaugurar essa porcaria aí, vai fazer fila de quarteirão para ir comprar baratinho lá. Agora, baratinho uma ova, porque o preço que nós estamos pagando por isso é muito alto. Fábio, muito obrigado. Obrigado a você, né? Gente, vamos em paz e fiquemos com Deus.